Pessoal, um olá a todos, né? Vamos à aula então de Direito do Trabalho. Sou Jimena Samuel e vou trabalhar aí os principais pontos de Direito Material do Trabalho. Aqui no quadro coloco os meus contatos para vocês, alguma dúvida, estão lá resolvendo alguma prova, alguma questão, surgem dúvidas, porque quando se estuda, todas as dúvidas surgem e me parece que é nesse momento que o estudo então surte o efeito, quando várias dúvidas aparecem. Então, como uma forma de auxiliá-los no estudo de vocês, sempre me coloco à disposição. Meu e-mail givaisheimer@hotmail.com e no Facebook vocês me encontram lá colocando Jimena Samuel, certo? Pois bem, em Direito do Trabalho, até porque as questões de direito material são questões que acabam, por incrível que pareça, se repetindo nesta primeira etapa, nessa fase objetiva. Como é que vocês, e isso eu não me canso de dizer ao longo desses anos, que me parece que quem se prepara para a prova da OAB deve se preparar da seguinte forma, esta é a minha sugestão. Vocês devem pegar agora nessa reta final, se não fizeram isso ainda dá tempo, pegar o maior número de provas anteriores, certo? Pois bem, e aí resolve as questões dessas provas anteriores. Por que isto? Porque as questões elas acabam se repetindo, né? Se não as mesmas questões, se bem que tem provas que acabam exigindo até mesmo o conhecimento dos candidatos em cima da mesmíssima súmula. E depois eu vou pontuar para vocês, inclusive, uma súmula que vira e mexe, ela vem na prova de primeira etapa. Mas por que é tão importante estudar resolvendo questões? Porque tu já te condiciona e tu já te prepara para a prova sabendo exatamente que tipo de prova tu vai enfrentar, que é a prova objetiva. E ao mesmo tempo, tu vai identificar, quando tu começar a resolver as questões das provas anteriores, tu vai identificar qual é o instituto que a questão está buscando no teu conhecimento. Exemplo. Execução trabalhista, isso em processo de trabalho, depois nós vamos ver que é questão certa. Vamos puxar direito do trabalho. Relação de emprego. Tu verificou que a questão versa acerca da existência de vínculo empregatício. Neste momento, quando tu resolveres a questão, tu vais estar ao teu lado a CLT. É fundamental que nesta primeira etapa tu leia a CLT com calma e com atenção, porque vem nas assertivas, tanto a correta quanto as incorretas, a transcrição literal na assertiva correta da CLT. Por isso a importância de estudar para essa primeira etapa lendo os artigos da CLT. Relação de emprego. Tu vai lá na CLT e busca, pessoal, basta olhar o índice alfabético remissivo e busca se existem dispositivos na CLT sobre relação de emprego. Bom, tem dois artigos que são clássicos da consolidação e que abrem, bem dizer, a consolidação, que é o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, artigo 2º definindo o empregador, artigo 3º definindo o empregado. Pois bem, neste momento que tu está estudando e te preparando para essa prova, tu vai ler o que diz o artigo 2º e o que diz o artigo 3º. Aí vocês adotem a forma que vocês estão acostumados nestes longos anos de graduação e de preparação para o exame da ordem. Qual é o método que vocês adotam? Olha, Jimena, eu tenho mania de marcar na própria CLT com marca-texto, com caneta marca-texto. Não, Jimena, eu não me utilizo dessa forma. Eu vou lendo os artigos e vou fazendo um resumo para mim numa ficha, em forma de setas, esquemas. Bom, não importa o método, utiliza o método que tu está acostumado. Pois bem, neste momento, além de buscar os artigos da CLT que fazem disposição sobre aquilo que está sendo questionado na questão que tu acabou de resolver, tu vais ter que fazer uma ampliação nos teus estudos, que é buscar qual é o entendimento jurisprudencial
do Tribunal Superior do Trabalho. E nós temos 400 e poucas súmulas do TST. Sim, é um número muito grande de súmulas. Tu não vai sair lendo a súmula 1, 2, 3. Quando chegar na 10ª ou na 20ª, tu já não lembra mais sobre o que se tratam essas súmulas que tu leste. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai em busca de súmulas do TST que tratam acerca daquilo que tu estás estudando naquele momento, relação de emprego. E aí tu vai te deparar com algumas súmulas. E aí tu vai fazer a leitura dessas súmulas. O que eu quero dizer para vocês? Nesta forma de se organizar para estudar desta forma que eu sugiro a vocês, tu consegue te organizar, tu consegue sistematizar e fazer economia de tempo, porque nesta primeira etapa tu tem que estudar todos os ramos do direito. Não é só direito trabalho ou processo trabalho, como tu vai enfrentar na segunda etapa se tu optares por trabalho. Não. Nesta primeira são todas. Então tu consegue fazer questões desta prova que tu vai enfrentar, tu consegue ler a CLT, tão importante, e tu consegue ler também as súmulas do TST, porque são exigidas também nesta primeira etapa. Pessoal, tu não te atormenta de tentar memorizar número do artigo ou da súmula. Nesta fase objetiva, importa tão somente que tu te depare com a questão e tu consiga te lembrar do conteúdo, seja colocado em artigo da CLT ou em súmula do TST. Não interessa. Diferentemente, claro, para quem for optar por trabalho na segunda etapa, que aí tu vai ter a CLT para poder consultar, e aí tu tem que dissertar, e aí colocar conforme artigo tal, conforme súmula tal do TST. Nesta primeira etapa, então, tu não fica angustiado para memorizar artigo ou súmula do TST, basta que tu consiga adquirir o conhecimento acerca dos conteúdos, certo? Me parece que essa é a forma melhor, na minha humilde visão, de se organizar para estudar nesta primeira etapa, certo? Pois bem, fazendo questões de provas anteriores, lendo a legislação, artigos da CLT e lendo o entendimento jurisprudencial do TST. Me parece que dessa forma tu consegue estudar da forma mais completa e te bem preparar para enfrentar a prova aí nesta primeira etapa. Vamos então enfrentar alguns pontos de direito material trabalho. Pessoal, questão clássica e que tem aparecido em bem dizer todas as provas nestes longos anos de exame de ordem, não só por esta banca que tu enfrentas, que é a FGV, mas a partir de 2008 nós tivemos acesso para o UNB, depois 10 anos aqui com a nossa seccional gaúcha da OAB fazendo a prova. Independentemente dessas 3 bancas e mais nesta da FGV, uma questão é clássica na prova de vocês, uma questão sobre relação de emprego, né? Então nós temos que a CLT, desde 1943, ela incide sobre a nossa clássica relação de emprego, não é isso? E tanto as normas de processo da CLT, elas também vão incidir para as lides decorrentes de relação de emprego. Perfeito. Só que nós tivemos uma emenda constitucional número 45 em 2004, que foi conhecida e noticiada como emenda da reforma do Poder Judiciário, que alterou de forma significativa a competência da Justiça do Trabalho. Se diz, e depois lá nas dicas de processo trabalho eu vou voltar para falar sobre isso porque é um tema importante que vem na prova de vocês. Competência em razão da matéria e das pessoas na Justiça do Trabalho. Mas por que eu chamo a atenção disso agora? Porque nós tínhamos de forma clássica que a Justiça do Trabalho ela tinha competência para dirimir conflitos decorrentes de relação de emprego. Perfeito. Após esta emenda 45 de 2004, que altera o artigo 114 da Constituição Federal, foi ampliada a competência para se dizer o Poder Judiciário Trabalhista terá competência também para dirimir conflitos oriundos de relação de trabalho. Me parece que a partir daí então nós temos duas coisas, e essas duas coisas, essas duas relações, são relações muito distintas. Nós teremos relação de emprego e nós teremos relação de trabalho. Pois bem, como é que nós vamos conseguir definir o que seja relação de emprego e o que seja relação de trabalho?
Vem a CLT, no artigo 2º e no artigo 3º, e define os principais sujeitos da relação de emprego. Lá no artigo 2º, nós encontramos a definição do sujeito empregador. E no artigo 3º, nós encontramos a definição do empregado. Nós conseguimos, com a leitura de ambos os artigos, extrair os elementos clássicos que configuram o vínculo empregatício. Lembram-se disto? Quais são os elementos? De um lado, nós temos um empregado que tão somente pode ser pessoa física. Te lembra disto? Empregado, pessoa física. Em contrapartida, o sujeito empregador pode ser pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, aquele início que está escrito, aquele início que está dito no artigo 2º da consolidação, que assim dispõe, empregador, tanto empresa individual ou coletiva, quer dizer, empregador tanto pode ser pessoa física quanto pessoa jurídica. Perfeito. Então tu tens empregado, pessoa física, empregador, pessoa física ou jurídica. Pois bem, exemplo de empregador, pessoa física, né? Aquele sujeito, aquela família que tem uma empregada doméstica. Quem vai figurar como empregador nesta relação de emprego do doméstico? Qualquer pessoa da família, não é isto? Pois bem, nós temos os elementos quais ainda para caracterizar, para configurar esta relação de emprego. Te lembra? O empregado, ele vai prestar os seus serviços de forma pessoal, elemento da pessoalidade. De que forma este empregado, ele vai prestar os seus serviços? De forma pessoal e de forma não eventual. Te lembra do elemento da não eventualidade? Quer dizer, ele vai prestar os seus serviços de forma continuada. Pois bem, ele estará subordinado, e esta subordinação jurídica é uma subordinação jurídica à figura do empregador que detém o poder de mando, que detém o poder de comando na relação de emprego. Sim, quais são as principais obrigações desta relação de emprego? Empregado prestar trabalho e empregador contraprestar pagamento de salário. Pois bem, então nós temos que esta contraprestação salarial, ou seja, este pagamento de salário que o empregador faz para o seu empregado, nós temos o nome deste elemento de onerosidade. Então, concluindo, para a gente saber que nós estamos diante de uma relação de emprego, que nós estamos diante de um vínculo empregatício, nós temos que ter estes elementos. Pessoa física para o empregado. Nós temos que ter pessoa física para o empregado, pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Se tu te deparas com uma questão dizendo que o João da Silva, ele presta serviços para o fulano de tal, e eles te colocam, como colocam na questão, esses elementos todos presentes nesta prestação de serviços, tu pode ir de forma tranquila marcar a assertiva que contenha que aquela relação é uma relação de emprego, certo? Pois bem. Agora, de outro lado, se na questão disser que ele presta os seus serviços, mas tu não verificar a presença, não são de todos os elementos que configurou a relação de emprego. Bastou a ausência de um desses elementos. Ausente um desses elementos, tu já não terás mais a caracterização de uma relação de emprego. Tu estarás diante de uma relação de trabalho, certo? Então é importante isso que se diga. Jimena, dá alguns exemplos. Pois bem, se diz que o sujeito presta os seus serviços de forma eventual,
de vez em quando, de forma esporádica, ele não será um empregado, porque falta a ele o elemento da não eventualidade, da continuidade na prestação de serviços. Então, tu estarás diante de uma relação de trabalho, e esta relação de trabalho será nominada de relação de trabalho eventual, certo? Um outro exemplo, falta o elemento da subordinação. Se este prestador de serviços não é subordinado ao seu tomador de serviços, provavelmente nós estaremos diante de uma relação de trabalho, né? Relação de trabalho, e este sujeito será um autônomo, porque nós sabemos que para configurar ser empregado, ele deve ser subordinado ao empregador. O autônomo não, ele não é subordinado a nada nem ninguém, ele trabalha por conta e risco próprio, certo? Ele que se manda nesta relação. Então, inexistente o elemento da subordinação, nós não estaremos diante de uma relação de emprego, nós estaremos diante de uma relação de trabalho do autônomo, certo? Para concluirmos o exemplo sobre relações de trabalho, né? Se não existir o elemento da onerosidade, ou seja, o fulano presta serviços e não recebe salário, não recebe nada. Bom, poderíamos ter uma hipótese de relação de trabalho do escravo, que é uma das maiores chagas ainda existentes no nosso país. Não vamos pensar num drama desses neste momento. Se inexistente o elemento da onerosidade, ou seja, não existe pagamento de salário, esta contraprestação salarial do empregador para o seu empregado, nós poderíamos estar, para exemplificar, diante da relação de trabalho do voluntário. Relação de trabalho voluntário, certo? Então, de novo, para que tu possas marcar a questão que exige de vocês o conhecimento acerca de relação de emprego, tu tens que verificar a presença. Claro que esta presença nós vamos verificar conforme as informações que a própria banca vai te dar na questão. Tu tens que ter pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. E te lembra, empregado, tão somente pessoa física. Empregador, pessoa física ou jurídica, certo? Se não existir um desses elementos, tu não estarás, repetindo, diante de relação de emprego. Tu estarás diante de alguma, por exemplo, dessas espécies de relação de trabalho, certo? Pois bem, se eu me refiro à relação de emprego, importante para quem se prepara para esta primeira etapa, que saiba, como eu costumo brincar, saibam de cor o artigo 7º da Constituição Federal. Por que, Jimena? Porque no artigo 7º da Constituição Federal de 1988 que nós encontramos o patrimônio jurídico dos trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, empregados urbanos e rurais têm os seus direitos trabalhistas assegurados em todos os incisos do artigo 7º da Constituição. E não te esquece que lá no artigo 7º nós encontramos um inciso que dispõe que trabalhador avulso é aquele que tem relação de trabalho. O trabalhador avulso, mesmo tendo relação de trabalho, mesmo não tendo relação de emprego, eles foram equiparados pela Constituição Federal na concessão dos mesmos direitos trabalhistas que foram conferidos aos empregados urbanos e rurais, certo? Chama atenção também para o parágrafo único do artigo 7º, que vocês devem saber, que vira e mexe também vem como questão nesta primeira etapa, que são e que trata acerca dos direitos dos empregados domésticos. Importantíssimo o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, certo? Pois bem, falando ainda, pessoal, eu acho interessante, e a FGV é uma banca, e que pelo menos eu pude pontuar,
que exige dos candidatos cada vez mais que saibam acerca das alterações, das atualizações no que dizem respeito à jurisprudência, e que eu passo agora para vocês estas alterações. Olha só, agora, então eu vou passar as alterações que nós tivemos com relação às súmulas do TST, só no que diz respeito a direito do trabalho, só direito material. Depois, quando eu for tratar acerca de processo de trabalho, eu vou dizer quais são as alterações jurisprudenciais só de processo de trabalho, certo? Então, assim, importante, uma resolução de número 194, resolução de número 194 de 2014, portanto, deste ano, né? E a FGV eu já pude pontuar, como eu havia falado, se altera algo na prova seguinte, já é objeto de questão para vocês. Resolução 194 de 2014 do TST. No que diz respeito a direito do trabalho, nós tivemos OJs que foram convertidas em súmulas, certo, pessoal? OJs que foram convertidas em súmulas. Então, nós temos súmulas importantes, a saber, súmula número 448 do TST, dispondo acerca de atividade insalubre, pessoal. Importante essa súmula 448, certo? Importante. Acerca de jornada de trabalho, uma súmula também importante, que é a súmula de número 449 do TST. Outra súmula importante que dispõe sobre férias, súmula de número 450. Uma súmula acerca da participação nos lucros e resultados dos empregados, súmula 451. Súmula de número 452, que dispõe acerca de diferenças salariais, plano de cargos e salários. Súmula importantíssima de número 453, que foi uma OJ que era de número 406, foi convertida nessa súmula. Súmula 453, que dispõe acerca do adicional de periculosidade, pagamento espontâneo, tá? E aí diz assim: o pagamento de adicional de periculosidade, efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização, olha que importante, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas, certo? Pois bem, chamo a atenção de vocês ainda para a súmula 455, que dispõe acerca da equiparação salarial em sociedade de economia mista, tá? E com relação às outras alterações que vieram por esta resolução de número 194 de 2014, eu vou tratar depois no próximo bloco, onde nós vamos tratar só sobre processo de trabalho. Eu vou mencionar as súmulas novas e OJs que trouxeram alterações no processo de trabalho. Essas que eu mencionei são alterações específicas no que diz respeito aos institutos de direito material do trabalho, de direito do trabalho. Pois bem, bom, então voltando, elementos que configuram relação de emprego, empregado e empregador. Te lembra que esta relação de emprego, ela acabou se instrumentalizando, melhor dizendo, ela acaba sendo exteriorizada em algo que a própria consolidação nomina de contrato individual de trabalho. Mas não te esquece, no próprio artigo 443, nós temos a definição do que seja este contrato. O que a CLT chama de contrato de trabalho, na verdade, é um contrato de emprego. Por que isto, Jimena? Lê o artigo 443, o que está dito lá? Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, cuidado, o contrato de trabalho previsto na CLT corresponde
a uma pactuação de uma relação de emprego. Pois bem, chamaria atenção para as regras desta pactuação de relação de emprego, né? O 443, aliás, a definição está no 442, né? Retificando. No 443, nós encontramos as formas de pactuação deste contrato. Quais são as formas para celebrar este contrato de emprego? Te lembra? Nós temos que é possível, né, celebrar um contrato de emprego de forma tácita ou por escrito, não é isso? De forma verbal, por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Então, formas de pactuação de contrato de emprego, certo? Nós encontramos no artigo 443. Ainda acerca de algumas regras para relembrarmos agora nesta reta final, eu chamo a atenção para as hipóteses para a pactuação de contratos de emprego por prazo determinado, que nós vamos encontrar no parágrafo 2º do mesmo artigo 443 da CLT. Porque te lembra que, em regra, deverão ser pactuados contratos por prazo indeterminado. Por que se dispõe desta forma? Porque nós temos a inspiração do princípio da continuidade da relação de emprego. Te lembra disto? Pois bem, princípio da continuidade da relação de emprego, então, faz e inspira que, em regra, os contratos de emprego sejam celebrados por prazo indeterminado. Porque, por um longo período de vida desse empregado, ele vai ter assegurado o seu emprego, ele terá assegurado a contraprestação salarial e vocês sabem que a natureza jurídica do salário é uma natureza alimentar, serve para alimentar os seus familiares, prover a subsistência da família do empregado. Pois bem, só que a CLT então dispôs que somente naquelas hipóteses das alíneas do parágrafo 2º do 443 é que poderão ser celebrados contratos por prazo determinado. Pois bem, ainda nas regras de pactuação de contrato, nós teríamos uma regra importante que eu chamo a atenção de vocês, que nós encontramos ali com relação à duração do contrato por prazo determinado, que nós encontramos no caput do artigo 445. Olha só, o que dispõe o artigo 445? O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, nós teríamos uma duração máxima de 2 anos. E o legislador diz para que seja observada a regra do artigo 451. E no artigo 451, então, no 445, encontramos a regra da duração, até 2 anos. No artigo 451, nós encontramos a regra da prorrogação do contrato de emprego. E diz assim, artigo 451 da CLT, o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Então, quais são as regras que nós podemos extrair da leitura conjunta do 445 e do 451? Quais que nós teremos? 445. Quais são as regras? Nós teremos o seguinte: prazo de vigência do contrato por prazo determinado, 2 anos, não pode exceder os 2 anos. Artigo 451 dispondo que pode ocorrer uma única prorrogação. Então, nós teremos que dentro deste lapso temporal máximo de duração do contrato por prazo determinado de 2 anos, pode ocorrer uma única prorrogação. Então, e esta única prorrogação se dará dentro dos 2 anos. Se ocorrer mais do que uma prorrogação, nós entraremos para aquilo que a doutrina chama de novação trabalhista. O que é a novação trabalhista? A novação trabalhista, pessoal, ocorre e o que acontece com esta novação? Quando há uma quebra, quando há um desrespeito às regras do contrato de emprego que estão previstas no capítulo de contrato individual de trabalho na CLT, o contrato de emprego que seria por prazo determinado,
automaticamente ele se transforma em prazo indeterminado. Então a novação trabalhista é isto, é quando há um desrespeito às regras do contrato de emprego e aí com esse desrespeito o contrato que seria por prazo determinado automaticamente vai se transformar em contrato por prazo indeterminado, certo? Pois bem, e a última regra do contrato de emprego, neste capítulo aqui, eu chamaria atenção, seria com relação à sucessão do contrato de emprego, que nós encontramos no artigo 452 e que eu faço a leitura. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Trocando por miúdos o que está disposto no artigo 452. Quer dizer, a questão seria esta: pode ocorrer uma pactuação de contrato por prazo determinado? Poderia terminado, findado este contrato por prazo determinado, poderia se contratar novamente o mesmo empregado com o mesmo empregador e entre eles firmarem um contrato por prazo determinado novamente? Sim, o legislador diz que sim, mas ele coloca que entre o primeiro contrato de emprego e o segundo deve-se ter um espaço de tempo, um espaço de lapso temporal de 6 meses. 6 meses para então ocorrer esta possibilidade de sucessão, ou seja, um contrato por prazo determinado sucedendo um outro contrato por prazo determinado, certo? Pois bem, ainda no que diz respeito a este contrato de emprego, seguindo com os pontos, eu chamaria a atenção de vocês que se preparam para esta primeira etapa com relação a remuneração do contrato de emprego, né? Destacaria ali alguns artigos, o 457 caput define o que compreende na remuneração, te lembra? Remuneração é igual salário mais gorjetas, te lembra que o salário é pago diretamente pelo empregador e as gorjetas é o pagamento efetuado por terceiros. Chama atenção para a definição de gorjetas do parágrafo 3º do artigo 457 da CLT. Chama atenção para o chamado salário in natura, quer dizer, o empregador pode fornecer serviços, bens, utilidades e isto tudo ser considerado como salário in natura, salário em utilidades. Quais seriam incisos do parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, certo? Chama a atenção de vocês também para a questão da equiparação salarial que está disposta no artigo 461 da CLT, juntamente com o entendimento jurisprudencial do TST sobre equiparação salarial na súmula de número 6 do TST, né? E também com relação ainda à remuneração, diria que façam uma leitura ali do artigo 457 ao artigo 467 e aí vocês vão ter as informações da consolidação acerca da remuneração, certo? Continuando ainda, destacaria, claro pessoal, é complicado ter que destacar alguns pontos, mas assim todos são importantes, né? Mas aí eu destacaria também a alteração do contrato, te lembra? Quando é que dá para alterar alguma condição do contrato de emprego, na relação de emprego? Por mútuo consentimento, ou seja, o empregado ele deve concordar em sofrer aquela alteração. E que aquela alteração não venha prejudicá-lo. Te lembra do artigo 468 da CLT? Mútuo consentimento e ainda assim que não acarrete prejuízos diretos ou indiretos para o empregado. Regra da alteração no contrato de emprego. Ainda destacaria os artigos 471 a 476A da CLT, que fazem disposição acerca da suspensão e interrupção. Te lembra? O que nós temos na interrupção e na suspensão? Na interrupção e na suspensão, o empregado não trabalha.
não há prestação de serviços pelo empregado. Só que na interrupção, o empregado não trabalha, mas recebe pagamento de salário. Exemplo clássico, nas férias, o empregado não trabalha para poder descansar, mas naquele período que está em férias, ele continua recebendo pagamento de salário. Então, na interrupção, que seria hipótese de férias, não há trabalho, mas há pagamento de salário. Diferentemente das hipóteses de suspensão, o empregado não trabalha, como na interrupção, só que também é sustado o pagamento de salário. Gimena, que exemplo tu nos dá sobre hipótese de suspensão? A greve, né? Não há trabalho e também não há pagamento de salário por parte do empregador. Caso clássico de suspensão, caso de greve dos trabalhadores. Chama a atenção de vocês, pessoal, acerca de todas aquelas hipóteses do artigo 473 da CLT, que fazem ali disposição acerca de hipóteses de interrupção, te lembra? Até 3 dias em virtude de casamento, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento, te lembra disto? 1 dia por doação voluntária de sangue. Então dá uma lidinha nos incisos do artigo 473. Agora, pois bem, tu te lembra o seguinte, que existe uma única hipótese que inicia-se como sendo hipótese de interrupção, mas a partir de um determinado lapso temporal, de uma data, se transforma em suspensão. O que nós teríamos? O caso de doença ou acidente. Te lembra disso? Se o empregado ficou doente ou sofreu um acidente, ele não pode trabalhar. Então, tu verifica, não há trabalho pelo empregado. Só que nos primeiros 15 dias de doença ou acidente, é ônus do empregador pagar salário neste período. Se não há trabalho, mas há pagamento de salário, por óbvio, nós estamos diante de interrupção. Só que a partir do 16º dia, o empregado permanece impossibilitado de prestar trabalho. Não é isto? Pois bem, então não há trabalho, permanece não tendo trabalho. Só que a partir do 16º dia, susta o pagamento de salário por parte do empregador, porque este empregado, ele ficará, como se diz, encostado na Previdência Social, ou seja, a partir do 16º dia, este trabalhador, então, ele começa a receber o benefício previdenciário pago pelo INSS. Então, nós temos o seguinte, se vier questão sobre interrupção ou suspensão, tu tem que verificar, naquele caso, tanto interrupção ou suspensão, é daí que tu parte do teu raciocínio. No caso de interrupção ou suspensão, não há trabalho pelo empregado, não há prestação de labor. Aí tu tem que questionar, haverá ou não pagamento de salário? Se tiver pagamento de salário, tu marca que é interrupção, caso de férias. Outro exemplo, repouso semanal remunerado. Se, no caso, não há trabalho e tu te questionar se há pagamento de salário e tu verifica que não, como é o caso do artigo 475 da CLT, que dispõe acerca da aposentadoria por invalidez, tu pode marcar de olhos fechados que, se não há trabalho e não há pagamento de salário, tu estás diante de suspensão, certo? O único caso e que se inicia como hipótese de interrupção e que a partir do 16º dia se transforma em caso de suspensão é na hipótese de doença ou acidente. Mas se acalma. Gimena, como é que eu vou verificar isso na questão? Calma. Nestes anos todos, eles são obrigados a colocar para vocês. Se são os primeiros 15 dias, que aí tu marca que é interrupção. Ou a partir do 16º dia, que aí tu marca que é suspensão. Eles são obrigados a te dar qual é o marco temporal. Se os primeiros 15 dias ou a partir do 16º dia. Pois bem, feitas essas considerações, eu chamaria a atenção de vocês ainda com relação às chamadas estabilidades provisórias, estabilidades provisórias, que de forma bem simples eles querem saber
quais são as hipóteses que nós temos de trabalhadores que gozam de estabilidades provisórias. De forma clássica, qual seria o primeiro que eu chamaria a atenção de vocês, né? Que seria o dirigente sindical. Te lembra? O dirigente sindical, ele goza de estabilidade provisória. Agora, eu chamo a atenção de vocês para vocês verificarem sempre qual é o lapso temporal que esses trabalhadores que eu vou mencionar quando estiverem estudando, quais são os marcos temporais que eles gozam de estabilidade provisória. Nós teríamos lá o dirigente sindical, te lembra? Desde o registro da sua candidatura. Se eleito, findou a candidatura, ele goza ainda de mais um ano, né? Nós encontramos isso no parágrafo 3º do artigo 543 da CLT e também na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, certo? Deixa eu só confirmar aqui, artigo 8º, inciso 8º da Constituição, isso. Nós teríamos no artigo 10 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nós encontraríamos dois sujeitos. O empregado membro da CIPA, te lembra do cipeiro? E nós encontramos ali também a empregada gestante, né? Nas alíneas A e nas alíneas B do artigo 10 do ADCT. Pois bem, gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Te lembra também que foi conferida esta mesma estabilidade provisória para a empregada gestante doméstica. Empregada gestante doméstica goza também de estabilidade provisória. Teríamos ainda o empregado acidentado, destacaria a súmula 378 do TST, empregado acidentado, súmula 378, empregados eleitos diretores de sociedade cooperativa, empregados que estão representando lá os próprios trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, os empregados que estão nas comissões de conciliação prévia. Chamo a atenção de vocês também, para finalizar, daqueles que gozam de estabilidade provisória, os empregados membros do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, certo? Então se atentem quando forem estudar estes trabalhadores que gozam de estabilidade provisória, o que é exigido, quem são, quais são esses trabalhadores que eu citei e quais são os lapsos temporais que eles gozarão dessa estabilidade provisória, certo? Pois bem, ainda, pessoal, eu chamaria a atenção de vocês, dentre os pontos de direito do trabalho, para a questão da rescisão do contrato de emprego. E dentro das hipóteses que a CLT chama de rescisão, e que na verdade ali são as hipóteses de extinção do contrato de trabalho, quando é que ele vai morrer este contrato de emprego, né? Te lembra? Quando há uma despedida sem justa causa, por justa causa, pedido de demissão. Eu destacaria neste ponto dois artigos. Artigo 482 da CLT, que nós encontramos faltas graves que são cometidas no nosso país pelos empregados, e diante daquelas faltas graves cometidas pelos empregados que estão ali taxadas no artigo 482, se lembra? Ato de improbidade, desídia, ato de insubordinação, indisciplina, etc. Se o empregado comete uma daquelas faltas graves, não te esquece, ele sofrerá uma extinção do seu contrato de emprego, nominado de despedida por justa causa. Pois bem, nesta despedida por justa causa, como verbas rescisórias, ele só vai receber, ou verbas resilitórias, saldo de salários e férias vencidas se houver acrescidas do terço constitucional. Em contrapartida, se a falta grave for cometida pelo empregador, Jimena, como é que eu sei quais são as faltas graves cometidas pelo empregador? O empregado estão ali no 482 e pelo empregador estão descritas no 483. Se em contrapartida a falta grave for
realizada pelo empregador, aquelas do 483 da CLT, nas suas alíneas, nós teremos também uma extinção do contrato de emprego, uma ruptura, o fim do contrato de emprego, só que sob a modalidade da rescisão indireta do contrato de emprego ou despedida indireta. Neste caso, diante desta rescisão indireta, que foi em virtude de cometimento de falta grave pelo empregador, nós teremos que o empregado recebe todas as verbas rescisórias ou resilitórias, como queiram chamar. Nós teremos saldo de salário, férias vencidas com 1/3, férias proporcionais se for o caso, nós teríamos o 13º salário, nós teremos lá o aviso prévio indenizado, nós teremos a indenização compensatória, que se chama aí fora de multa, de 40%, indenização compensatória de 40% sobre os depósitos fundiários. O empregado recebe tudo e vai poder então sacar os depósitos que foram destinados ao longo da contratualidade ao FGTS e também vai poder auferir o direito trabalhista do seguro-desemprego, certo? Feitas essas considerações, já para irmos para a finalização, eu destacaria também, pessoal, um ponto importante em direito do trabalho, porque até agora tratamos acerca de institutos do chamado direito individual do trabalho. Vamos tratar ali acerca do direito coletivo, né? Quando nós falamos em direito coletivo do trabalho, nós não teremos mais, como até então na relação de emprego, no direito individual, o empregado sozinho, assim considerado. Não, nós teremos um grupamento de trabalhadores e esse agrupamento de trabalhadores será organizado e arregimentado pelo principal sujeito das relações coletivas, do direito coletivo, a saber, o sindicato. Destacaria o capítulo da CLT acerca de organização sindical, né? Te lembra que os sindicatos, eles são organizados pelo chamado sistema de categorias. Nós temos 3 categorias: categoria profissional, categoria econômica e categoria profissional diferenciada. Tu encontra essas definições para essas 3 categorias nos parágrafos do primeiro artigo que abre a organização sindical na CLT, a saber, artigo 511. Chamaria atenção para o artigo 513, que dispõe sobre as prerrogativas dos sindicatos, e artigo 514 sobre os deveres dos sindicatos. Pois bem, destacaria ainda os artigos 533, 534, 535, que dispõem acerca das associações sindicais de grau superior, as federações e as confederações. E por fim, que se mostra sempre como questão certa nessas provas todas, acerca das chamadas convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Não deixem de dar uma lida do artigo 611 ao artigo 625. O que vem a ser uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho? Senão os principais instrumentos da chamada negociação coletiva, né? Só que tu te lembra, e tu vai ver essas definições, que eu vou trocar por miúdos, no caput e no parágrafo 1º do 611. O que nós teríamos? Sindicato de um lado, da categoria profissional que representa os empregados, negociando com o sindicato de categoria econômica, que representa os empregadores. Se tu tem sindicato em ambos os polos da negociação, e é questão clássica na prova, tu estarás diante daquilo que se chama de convenção coletiva de trabalho. No entanto, se tu observar na questão
que de um lado tem o Sindicato dos Trabalhadores, que é o sindicato da categoria profissional, negociando com a própria empresa, ou seja, inexiste a figura do sindicato no polo empresarial, tu estarás diante daquilo que se denomina de acordo coletivo de trabalho. Questão clássica sobre esses instrumentos da chamada negociação coletiva de trabalho. Qual é o prazo de duração de uma convenção do acordo? E aí eu chamo a atenção de vocês para o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, que eu faço questão de ler. Parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo superior a 2 anos. Então, nós teríamos um prazo máximo de 2 anos para as convenções e para os acordos coletivos de trabalho, certo? Então, eu chamaria atenção para este capítulo, do 611 ao 625, que são capítulos da CLT que fazem disposição tão somente acerca de convenção coletiva e acordo coletivo, certo? Bom, observando as provas anteriores que eu tenho aqui, eu destacaria, né, inclusive uma questão que foi a questão número 72, do 13º exame de ordem, foi vocês que estão fazendo as provas vão lembrar, era uma questão exatamente sobre acordo coletivo de trabalho, certo? Observando essas últimas provas, nós vemos então convenção-acordo, nós vemos ali uma questão sobre relação de emprego, se configuraria vínculo empregatício, né? Claro que eu não vou falar ainda das questões de processo, só estou pegando as questões de direito do trabalho. No 12º exame de ordem, a questão 75 foi uma questão também sobre relação de emprego e, na verdade, é uma questão que exigia conhecimento dos candidatos acerca de uma súmula do TST e é aquela questão que eu digo, que vira e mexe, as questões acabam por se repetir, ainda mais em direito, trabalho e processo de trabalho, que de grosso a CLT permanece, bem dizer, a mesma, tá? Claro, algumas alterações, súmulas, etc. Que é a súmula de número 386, te lembra? Se o policial militar, na hora de folga da corporação militar, ele trabalhar de forma não eventual, recebendo salário, recebendo ordens, dá para configurar vínculo de emprego com a empresa privada, que ele está prestando serviço no horário de folga da corporação? O TST entendeu que sim, súmula 386. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar que ele vai sofrer lá na corporação militar. Então, de novo, questão 75 do 12º exame de ordem foi uma questão exatamente sobre a súmula 386, que vira e mexe é objeto de questão nesta primeira etapa, certo? Ainda nas últimas provas, questões de processo, depois eu comento, né? Nós teríamos questão, de novo, sobre convenção e acordo coletivo, né? E sim, aí as outras questões sobre processo que depois eu vou mencionar, certo, pessoal? Então, de novo, no que diz respeito aos institutos de direito do trabalho, não esqueçam aí de dar uma última olhada, então, para ver quais são os elementos que configuram relação de emprego, empregado e empregador, as regras que eu mencionei do contrato de emprego, sobre remuneração, sobre interrupção e suspensão, alteração do contrato, trabalhadores que gozam de estabilidade provisória. Também não mencionei, mas dá uma olhada no capítulo de duração do trabalho da CLT, né? Gimena, o que eu deveria ler sobre duração, né, sobre jornada de trabalho? Eu pontuaria do artigo 58 ao artigo 74, 58 ao artigo 74 da CLT, que dispõe acerca
da duração do trabalho e coloca as espécies de jornada. Te lembra? Jornada a tempo parcial, né? Jornada, as espécies de jornada itinerary que nós encontramos, ali tu consegue ver as espécies de jornada. Jornada noturna, não te esquece que existem muitas súmulas do TST que dispõem só sobre duração do trabalho, certo? Pois bem, e no que diz respeito ao direito coletivo, então chama atenção para a organização dos sindicatos no nosso país e para a questão que sempre tem se mostrado certo acerca das convenções coletivas e dos acordos coletivos, certo? Pessoal, então essas são as últimas dicas de direito do trabalho, certo? Tenho certeza que vocês se prepararam ao longo desse tempo, se prepararam bem, fizeram as questões, deram uma olhada então nas provas anteriores, estudaram. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a prova e vão conseguir obter o número de questões para poder passar para a segunda etapa, certo? Eu acredito na vitória de vocês nesta primeira etapa. Só uma última dica, mantenham-se calmos, pessoal. Já vi muitos ex-alunos que sabiam tudo e que eram ótimos, eram estudiosos, mas que não conseguiam o número mínimo dos acertos para poder passar para a segunda etapa, porque ficaram muito nervosos fazendo a prova. Então, neste momento, no dia da prova, tu respira fundo e pensa de forma positiva de que se tu chegou até aquele momento, tu vai conseguir passar por aquela prova para poder então estudar e te preparar para a segunda etapa e conseguir então receber a tua carteira da OAB, certo? Mas então assim, no momento da prova, tu lê com atenção todas as questões e marca com tranquilidade a questão certa, certo? Mas leia com calma e tranquilidade. Se tu verifica e tu acha que a questão correta está na letra A, tu só não sai marcando a moda Miguelão te precipitando. Sinaliza a assertiva A, mas dá uma analisada nas outras assertivas, certo? Eu tenho certeza que se vocês se manterem calmos e tranquilos, eu sei que isso é muito difícil, mas seria o último pedido que eu faço para vocês, respirem fundo e tenham aí sangue frio para enfrentar esta prova. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprovação nesta primeira etapa e aí vão poder fazer e enfrentar a segunda etapa, certo? Uma boa sorte a todos e vitória!